Passos para a salvação. Neste estudo, iremos nos deter em 5 passos importantes apontados pela Bíblia para a nossa salvação. Seria o primeiro deles, crer no Senhor Jesus. Tal indicação encontramos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Nesta ocasião, se encontrava o apóstolo Paulo junto com Silas, seu companheiro, e ambos são interrogados por um homem acerca da questão da salvação. Disse ele: "O que devo fazer para ser salvo?" E a resposta de Paulo e Silas foi exatamente essa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O segundo passo seria arrepender-se. Vemos uma indicação ainda no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, aonde o apóstolo Pedro fala às pessoas, aos povos da sua época, e sua orientação é a seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, vemos através dessa declaração que há necessidade de que a pessoa entenda que fez ou faz ainda algo de errado através dos seus pecados e que lamenta por isso. Um terceiro passo seria confessar-se. Vemos uma indicação bíblica para isso na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, onde encontramos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos perceber aqui que há necessidade não só do arrependimento de forma interna, mas também que há necessidade de expormos os nossos pecados diante de Deus por meio da oração, crendo que Ele tanto poderá nos perdoar quanto nos purificar de toda injustiça. O quarto passo seria guardar os mandamentos de Deus. Vemos certa indicação no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17, que nos chamam a atenção. Certo homem, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vemos aqui que esse homem perguntou o que poderia fazer de bom para alcançar a vida eterna. E Jesus sabia que qualquer homem ou mulher, por mais que se empenhasse, não alcançaria a vida eterna pelos seus próprios méritos. Sendo assim, o único que estaria apto a guardar plenamente e perfeitamente a lei de Deus seria o próprio Jesus. Por isso, apontou a si mesmo como sendo o único bom. No entanto, nos convidou a também seguir o seu exemplo, nos dizendo: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Um quinto passo seria batizar-se. Esse é um ponto muito importante que vemos também destacado no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, onde nos é dito: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Vemos aqui duas coisas importantes: o fato de crer e o fato de ser batizado. Algumas pessoas apontadas como salvas pela Bíblia não tiveram a oportunidade de se batizarem, mas todas criam em Deus. Batismo e o seu significado. Efésios, capítulo 4, versículo 5, nos diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Marcos, capítulo 1, versículo 9 e 10, nos diz o seguinte: naqueles dias
veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Podemos notar a Bíblia dando uma extrema importância ao evento do batismo, sendo este um marco divisor na vida de uma pessoa, o momento em que ela decide seguir a Deus, adorá-lo e também servi-lo. Vemos ainda a importância do batismo dentro da Bíblia pelo fato desta descrever que o próprio Jesus se batizou. Ao batizar-se, ele mesmo nos deixou a orientação do que deveríamos fazer. Temos outros exemplos destacando a importância do batismo, como o verso de João, capítulo 3, versículo 5. Nos diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Mateus 28, versículo 19 e 20, onde nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vemos aqui que era do desejo do próprio Senhor Jesus que não só os seus ensinos chegassem a todas as nações da terra, mas também que todas essas pessoas se batizassem e andassem nos seus caminhos. Há um caminho especial para Deus, e Ele nos orienta a começar a andar por esse caminho e não mais sair dele. Mateus 24, versículo 13, nos diz o seguinte: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não deseja você também andar por esse caminho? Fique conosco e até o nosso próximo estudo.